Olá, pessoal do Juntos Mudando o Mundo, aqui é a Carla e hoje eu venho falar de um assunto que eu não sei se acontece na sua igreja, mas na minha acontece, que envolve um probleminha bem sério chamado hipocrisia. Então, hipocrisia é tipo quando você dá assim com essa cara de doente, porque você está doente e você está fingindo que não está doente, né? Só que esse só foi um exemplo, tudo bem? Então vamos lá. Hipocrisia na igreja. Ao contrário de muitas coisas que eu leio na internet e de muitos vídeos que estão aí metendo pau na igreja, né? E revoltados, né? A pessoa tá revoltada com a igreja e aí continua disseminando esse ódio pela internet. E enfim, eu acho que nós temos que ter um espírito crítico, sim, né? E não aceitar realmente tudo que a gente ouve e vê, mas sinceramente ficar falando mal não resolve, né? É murmuração e não rola. Mas esse assunto tem me incomodado muito, porque quando algo acontece na nossa realidade, é bem triste, né? Ainda mais com pessoas queridas ao nosso redor. Então, o que eu quero abordar é que tem sido bem doloroso esse processo. E eu não vou focar nas pessoas que são hipócritas, porque isso já tá na Bíblia, né? O que elas são, o que elas deixam de ser, e eu não preciso ficar falando disso. Na verdade, o que tá me preocupando é quem acusa o outro de hipócrita, tá? Essa galera que tá aí falando que, então não fazer parte de nenhuma igreja, porque todo mundo é hipócrita, porque tarará. Ok, eu respeito pessoas que não querem fazer parte da igreja, mas sinceramente, querer sair da igreja ou estar revoltado por causa da hipocrisia das pessoas, assim, não é motivo, sabe? No sentido de que se você realmente teve uma experiência com Deus e com o amor de Deus, a hipocrisia vira secundária, sinceramente, porque as pessoas são hipócritas, elas são falhas, e eu sou hipócrita, e todo mundo é hipócrita. Se eu for pensar que ser hipócrita é um sinônimo de mentira, né? Então todo mundo já mentiu na vida. Eu já menti, você que deve estar me assistindo também já mentiu na vida. Eu acho que a única pessoa que nunca mentiu na vida foi Jesus, né? Então foi a única pessoa não hipócrita do mundo foi Jesus. E sinceramente, então assim, além de ser o sujo falando do mal lavado, eu creio que isso é muito, muito triste, porque o que acontece? O buraco é muito mais embaixo. Deus falou que esse ano seria um ano de cura para a igreja brasileira, né? E o que acontece? Que ele exporia pecados das pessoas que estão com o coração muito duro e elas não querem ser curadas no lugar secreto. Então haveria uma cura em público, vamos dizer assim, né? De uma forma que não constrangesse, mas as pessoas estão tão resistentes que elas estão tendo que ser expostas, sabe, para ser curada, porque a pessoa não ora, a pessoa não gosta de Deus e a pessoa tá na igreja de enfeite, enfim. Mas eu ainda creio que esse de enfeite é porque ela não entendeu a personalidade dela com Deus. Ela não tem noção quem ela é. Então, o que acontece? Foi profetizado que esse ano seria o ano do redemoinho, né? Que Deus faria as reviravoltas dele e para alinhar realmente as pessoas no caminho dele, tudo que tem que acontecer. E que o diabo tá muito bravo. Então era como se a gente tivesse dois redemoinhos, entendeu? Deus aqui girando de um lado e o diabo do outro. E ele tá virando as pessoas sem parar. E eu não sei você, se você percebeu isso, mas mais escândalos vão estourar esse ano. E mais pra frente, né? Ok, eu sei que a palavra fala que o amor de muitos se esfriaria, que a gente vai viver tempos de apostasia e tudo mais, mas é preocupante o nível de vida dupla que você tem dentro da igreja, né? E por que eu falo dentro da igreja? Porque é o mundo que eu pertenço, né? Eu congrego numa comunidade local há 8 anos, já congreguei em outros lugares. Então, eu falo do mundo que eu convivo, tudo bem? E eu tô muito, muito triste com isso. Hoje eu passei um tempo em oração e eu mais chorei em nome da igreja, né? E tanto pela igreja perseguida quanto a igreja local. A igreja ocidental, que tá tão distraída, que tá tão focada em si mesma, nas suas próprias dores, que tá nem aí com o resto, sabe? E tudo isso é muito, muito triste. E eu tenho tido pessoas ao meu redor que são queridas, pessoas assim, algumas recentes de caminhada, algumas um pouco mais antigas, e elas têm declarado assim que, eu vou desistir de Deus porque eu só vejo hipocrisia. E posso te falar uma coisa? Então ainda você não se encontrou com Deus, de verdade.
A não ser que algo muito, muito grave tenha acontecido. E mesmo se foi algo muito, muito grave, com certeza Deus dispôs de formas para você ser curado e a cura não aconteceu por resistência. Digo de exemplo por mim, tudo bem? Eu tô há 8 anos na minha igreja local, já vim de outras, e eu lembro que quando eu entrei, eu falava pro meu namorado, que hoje é meu esposo, né? Eu falava, não acredito, olha isso. Eu, de cara, eu já vi muitos erros. E o que acontece? Eu via erros, mas assim, eu não... O que me deixava muito revoltada era a acomodação da igreja, sabe? Você ter... A minha igreja é uma igreja que tem muita capacidade pra fazer muita coisa e é meio estagnada em alguns pontos, né? E a gente pode falar da nossa casa como instituição, não como noiva, né? Deus ama a noiva, pessoas, igreja, mas eu posso pontuar as falhas da instituição, que aí o buraco é mais embaixo, né? O que acontece? E eu ficava muito brava, então assim, mas era assim, pô, se eu achava que um ministério não dava certo, eu ia pro outro, né? E tipo, até eu me encontrar no meu dom, até eu entender submissão a uma liderança e tal. Mas até nos meus momentos de crítica com a liderança naquela época, né? Quem era meu líder e tal, eu nunca desafiei a conduta pessoal da pessoa, sabe? Então, assim, meu problema era a atitude ministerial daquela pessoa. Tipo, poderia estar fazendo mais, poderia estar fazendo aquilo. Nunca virei pro meu líder e falei assim, meu, você é um mentiroso, ou você é um viciado, ou você é um hipócrita. Nunca. É assim, era algo assim, que eu poderia ser rebelde nas minhas atitudes, mas, sinceramente, eu nunca botei a teste isso. E o que eu tenho visto, principalmente no começo desse ano, é isso. Pessoas ao meu redor que sabe, você não pode falar bom dia, que ela fala assim, bom dia, mas você fez isso. Tipo... O negócio tá tão latente e isso é muito preocupante. É triste, porque assim, tá sendo uma tacada do diabo. E tá sendo mesmo, sabe? Não adianta a gente fingir e falar assim, é a carne. Sim, é a carne, a gente dá brecha pra isso, entendeu? Deus tá falando, eu preciso curar vocês, eu preciso curar vocês. Eu preciso curar vocês porque Jesus tá voltando. Eu preciso ter uma noiva pura, sem ruga, sem mácula. E a gente tá brincando de igreja. E o que acontece? Deus precisa de um povo curado. Entendeu? E assim, se não vai ser curado de um jeito, vai ser curado de outro. E ainda assim por amor. Porque segundo meu pastor, não existe essa coisa de pelo amor e pela dor. É sempre pelo amor. Só que você vai escolher se você vai sofrer pra ser curado ou não. Sabe? E esse ano é um ano de unção de cura. E sinceramente, eu tô muito triste com tudo isso que tá acontecendo. E eu fico triste de ver tanta gente na internet motivando essa raiva da igreja, sabe? Ok, você não quer fazer parte da igreja, beleza. Eu já mudei de igreja, sabe? Mas nunca foi por motivos pessoais, entendeu? A minha revolta, entre aspas, nunca foi com o meu líder. Ou tipo, o cara é mentiroso, o cara, sei lá, traiu, ou qualquer coisa. Meu, isso é problema da pessoa com ela em Deus, entendeu? A não sei que Deus diga que eu tenho que exortar a pessoa e tal. E eu nunca deixei que alguém se intrometesse na minha vida nesse sentido, porque a minha comunhão com Deus sempre foi muito forte. E continua sendo e vai continuar. Isso não é motivo de vanglória, tudo bem? Mas é isso que a gente tem que buscar. E o que acontece? Participar em outras igrejas, ok, entendeu? Porque acrescentou, porque foram projetos, foram tempos necessários. Eu querer alterar alguma coisa de igreja, porque minha igreja não dá um espaço ministerial e aí eu quero executar outro projeto e outro, eu creio que são complementos, desde que você não desdenhe de onde Deus plantou seu pé e você tenha consciência disso. Mas tá tenso esse negócio de hipocrisia dentro da igreja, e hoje eu passei 2 horas orando e chorando, porque eu tô muito triste, porque as pessoas estão se machucando, e as fofocas estão piorando, e as mentiras estão piorando, né? E essa coisa disso, né? De você virar e um dia eu ouvi uma expressão assim, uma pessoa, eu nem sei se eu podia dizer isso, mas uma pessoa virou e disse assim, a visão que fulano tem pra igreja é um câncer, sabe? E amém, essa pessoa foi curada e não pensa mais isso sobre o líder dela. Mas é o seguinte, é muito triste a gente pontuar e eu me justificar com isso, sabe? Falar assim, eu não vou pra igreja porque fulano que tá lá na frente é adúltera. Eu não vou na igreja porque o fulano que toca fuma, bebe ou qualquer coisa. Meu, eu não tô lá pra isso. Se você não tá na igreja pra cultuar a Deus, me desculpa, sabe? Entendeu? E eu acusar o outro de hipócrita, tipo, é só falso moralismo, entendeu? Porque vai falar que você não tem nenhum pecado. É sério, assim, então eu sou tão bom, eu sou acima dos hipócritas, aí eu não faço parte da igreja. Então, assim, se a pessoa não quer fazer parte da igreja, não faça, né? Assim, ninguém é obrigado. Eu acho que você pode encontrar o amor de Deus fora da igreja, mas é na comunhão dos santos que você vai ter o melhor resultado, me desculpa, sabe? Eu já tive fase fora da igreja, dentro da igreja, e assim, a comunhão que eu tenho e
Os melhores amigos que eu tenho são pessoas da igreja, entendeu? Eu tenho pessoas incríveis de fora que me dão, muito apoio e muita coisa, mas na hora do aperto, aquela pessoa que vai lá e vai orar com você, tem entendimento de Deus, quando a sua dor é algo que só Deus pode carregar, e se Deus te orientar e ter um bom amigo dentro disso, me desculpa, vai ser uma pessoa que tem entendimento sobre Deus, e a pessoa aprendeu sobre isso na igreja, ela estando na igreja ou não, a base foi, sabe? E é isso, né? Eu tenho estado com o coração bem pesaroso em meio a tantas coisas. E eu tenho orado muito para que nós possamos ser uma noiva melhor. Tem dias que eu peço perdão para Deus. Falo, Deus, em nome da minha igreja, da igreja do Brasil, eu peço perdão por nós termos brincado com o evangelho, brincado com as pessoas, sabe? Brincado de ser igreja. Chegar no culto e tá nem aí, tá passeando, e tá na droga do celular. E, e não para de falar, e tá preocupado com a roupa, e tá preocupado com a Ana Paula Valadão, e tá preocupado, sabe? E fica no WhatsApp. E Deus que se exploda. E tipo, nego, sei lá, aplaude um artista gospel, mas num louvor local ele não aplaude porque ele não gosta do fulano que canta. A gente não tem noção de submissão. É tipo, o cara que tá lá cantando é hipócrita. E você não entende que a sua palma é pra Deus. Um exemplo, tudo bem? Não é obrigatório. A minha igreja não é muito de bater palma também, não. Mas assim, a gente bate palma, um fulano que vai lá dar um testemunho, mas eu não bato palma pra um louvor. Eu não tenho nem noção de submissão, sabe? Quanto a Deus e o louvor e o temor e tudo que eu devo ter. E que um culto solene é feito pra Deus e não é feito pra me agradar e dar quentinho no meu coração. E eu tô acusando o corpo de hipocrisia. Entendeu? E eu tô sendo muito hipócrita, porque eu tô tão cega que, tipo, eu acuso a pessoa de exatamente fazer o que eu faço. Isso é muito triste. Isso tem causado divisão dentro da igreja, né? E sinceramente, a gente tem que estar muito alerta. Então, a minha oração é que nós possamos realmente pedir perdão pra Deus em nome da igreja, porque Deus precisa buscar uma igreja pura, limpa e restaurada. Esse é o plano para a igreja brasileira, não só para minha igreja local, mas para a igreja de todo mundo, e eu creio que para a igreja mundial também. Pedir perdão pro próximo, confessar os nossos pecados, sabe? Fazer o que é bíblico quanto a isso. E, parar esse negócio de todo mundo se achar com unção de juiz, entendeu? Tá, hipócrita, sério, é ser humano. Ser humano, a gente vai mentir, entendeu? Tipo, e isso é muito diabólico também, porque Satanás, ele era hipócrita, né? Tipo, ele foi lá maquiavélico, assim, né? Desculpa. Fazer as coisas com Deus e tal. E, o cara sabotou, entendeu? E, enfim, é assim que as coisas acontecem. E é isso. Eu espero que, sinceramente, nós possamos nos unir em oração, né? Esse vídeo não foi articulado, foi mais um desabafo mesmo, depois de muita oração. E eu espero que você se anime a parar de criticar a sua igreja, a parar de criticar as pessoas, sabe? A não ser que a sua igreja seja uma igreja não bíblica, né? Se é uma igreja que não prega o evangelho, se é uma igreja que tá pregando qualquer coisa menos Deus, então, foge, Deus de verdade, né? Deus da Bíblia, tá? Se você tá numa igreja que você percebeu que ali não é Deus, que tá qualquer coisa menos Deus, foge, vai pra outra igreja. Mas tirando isso, se você tá olhando mais pra pessoas, me desculpa. Eu sei que pessoas são reflexos de Deus e que a gente deve ter uma conduta, mas nós vamos ser contraditórios, não adianta. Eu não tô justificando a noiva, tá? Mas teremos defeitos. Nós somos humanos e nós teremos defeitos e vai ter sempre competição e a gente sempre vai querer sabotar um outro e a gente sempre vai querer ser mais religioso, sabe? Mas isso não justifica o fato de eu falar assim, me afastei de Deus por causa do fulano. Isso não existe, me desculpa. Não existe. E então, não significa que a pessoa seja fraca ou qualquer coisa do gênero, mas é a desculpa mais esfarrapada que eu já ouvi na vida. Se a pessoa me fala, não gosto da igreja, não quero ir pra igreja, pronto, acabou. Agora fala assim, eu não sigo Deus porque fulano é hipócrita e fica em cima de mim. Me desculpa, isso não rola, tá? Ora que Deus gere amor no seu coração. Uma das orações principais que eu faço todos os dias é assim, Deus me mostre as pessoas como o Senhor vê. Fala pra Deus te colocar lentes de amor, pra você enxergar as pessoas, exortar, orar pela vida delas e que o Espírito Santo faça elas terem consciência do pecado que elas cometem e do amor que elas não sabem que elas têm por Deus e o amor que elas não sabem que elas recebem de Deus, né? Essa crise de identidade que precisa ser sanada. Então, ao invés de reclamar, vamos orar, né? E não dá pra ver resultado se a gente não trabalhar junto. Sinceramente, olhar de fora e criticar é muito, muito fácil, né? À toa que a igreja tá assim, nosso país tá assim, porque a gente adora dar palpite, mas a gente não quer botar a mão na massa e ver o resultado. E eu quero ver uma noiva pura, limpa, restaurada, que vai se encontrar com Jesus no final dos tempos e que vai estar lá louvando Ele para a glória dele. Amém?
Deus abençoe vocês. E vamos ajudar aí, pra não ser mais hipócrita dentro da igreja. Amém? E nem fora. Amém.